Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. A paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando Jesus saiu de casa, estava junto do mar. Sentado junto do mar, a multidão já vinha colando nele, né? E entrando no barco, assentou-se. Então ele ele estava na beira da praia, nem saiu de casa praticamente, a multidão já aglomerou ali. E ele pegou o barco e afastou um pouquinho da praia, para poder falar, porque ninguém, com certeza a multidão espremendo ele, não conseguia fazer nada. E ele começou a falar muitas coisas por parábolas. Aqui começam as parábolas de Jesus. Era um meio de falar às pessoas simples, ocultadas da elite religiosa. Então ele fala assim muitas coisas por parábolas. Então ele começa: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte caiu junto ao caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto, uns 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Começa falando de semente. Primeiro um semeador semeou num lugar, semeava numa parte onde caiu beira do caminho, vieram as aves e comeram. Ele semeou num canto, as aves vieram e comeram aquelas sementes, num caminho, beira de um caminho. Outra caiu em pedregais. Entenda bem, preste atenção. Outra caiu em pedregais. E não havia terra bastante, a semente não ia crescer, porque caiu em pedregais. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou, secou-se porque não tinha raiz. A outra entre os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra terra, outro lugar que a semente caiu em terra boa, numa terra muito boa. Foram 4 lugares. Um caiu no caminho, pedregais, e outra nos espinhos, e outra em terra boa. 4 lugares que o semeador lançou a semente. E ele termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele começa essa parábola assim. E a conta é versículo 10. O semeador lançou em 4 lugares. Só germinou e deu frutos. Um 100, outro 70, outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Acercando dele os discípulos, disseram: por que fala por parábolas? Os discípulos perguntaram: por que o senhor fala por parábolas? Ele respondeu e disse: porque é vos dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Jesus falou assim: para vocês o mistério é revelado, mas para eles, para esse povo, não é revelado. Para esse povo está oculto. Em Salmo 78, versículo 2, se eu não me engano, fala assim: naquele dia abrirei em parábolas, o meu servo em parábolas. Mas eles não é dado o reino. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem, lhe será tirado. Por isso se falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo não vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com os ouvidos, fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e eu os converta e cure. Jesus estava falando para eles assim: se cumpriu a palavra de Isaías.
Foi ocultado desse povo porque esse povo não quer ouvir. Eles ouvem, mas não põem em prática. Os profetas foram enviados para eles no Antigo Testamento diversas vezes, mas eles não quiseram ouvir. O que eles preferiam? Matar os profetas. E aqui se cumpre a palavra de Isaías. Ouvindo, ouvireis, eles não vão compreender, porque eles andam na carne. Eles não vão compreender porque eles andam no pecado, eles andam totalmente contrário à palavra de Deus. Eles não querem obedecer. São religiosos. Quantas pessoas hoje, irmãos, ouve a palavra, ouve, mas continua na vida de pecado. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mão grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Eles fecharam os olhos, eles não querem. Então, irmãos, entendam bem. Nós estamos vivendo numa geração que não querem ouvir. É uma geração que não querem ouvir. É uma geração que não vão suportar essa doutrina. Eles fecharam os olhos, fecharam os ouvidos. Para que não vejam com os olhos e com os ouvidos e compreendam com o coração. E se convertam e os curem. É uma geração, irmãos, que não querem se converter. Entendam bem, é uma geração que não querem se converter. Mas bem-aventurado, Jesus fala, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvides e não ouviram. Jesus está falando, bem-aventurados somos nós, irmãos. Que os vossos olhos foram abertos e os ouvidos ouvem. Eu falo para vocês, irmão, já cansei de falar quantas vezes eu fiz parte de igreja evangélica desde a minha infância e não conhecia a palavra de Deus. Vivia uma vida errada, vivia contrária à palavra, participava de campanhas, de votos, atos tolos que não tinham nada a ver com Bíblia. Eu fui me converter realmente 5 anos para trás. Quando eu comecei a abrir a Bíblia e meus olhos se abriram. E Jesus me curou, Jesus me libertou do engano religioso. E Jesus fala bem, porque em verdade te digo, muitos profetas queriam ver aquele momento. Muitos profetas queriam ver o Messias. Desejaram ver, mas não viram. E vós ouvis e não ouviram. Ou seja, aquele povo estava vendo Jesus ali, mas eles não querem ouvir. Aí Jesus fala aqui na parte do versículo 18, escutai, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus ele começa a explicar o que nós estávamos explicando da parábola lá do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este que foi semeado é junto do caminho. A primeira semente foi semeada à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra, ela até ouve. E não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Vem o diabo e rouba a semente dela. Quantas pessoas nós pregamos, falamos, desenhamos, mas ela não quer entender. Aí a primeira vez que o diabo vem, arrebata do que foi semeado nela. Que foi semeado junto do seu caminho. Essa parábola aqui não fala sobre... mas muitas pessoas falam, mas o semeador, ele semeou errado. Não foi a semente que estava errada, é o coração das pessoas. O problema não está no evangelho, o problema não está em Jesus, o problema está no coração das pessoas. Essa primeira semente, ela deixou o diabo levar embora a semente do evangelho dela. Então, irmãos, essa geração, eles estão tentando colocar o problema o evangelho, tem que adaptar o evangelho, temos que mudar o evangelho. Não é o evangelho, é as pessoas, é o coração das pessoas que são malignos, o coração das pessoas que estão no pecado, o ouvido mudo, os olhos cegos. E o diabo está semeando. A outra semente foi semeada em pedregais,
onde ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. A segunda semente foi lançada em pedregais. Ela ouve a palavra. A outra lá só ouviu. Essa daqui ouve e logo recebe com alegria, entusiasmo. Quantas pessoas que ouvem o evangelho, ouvem, não, entusiasmo, aquela loucura, mas não tem raiz. Ouve a palavra, mas não lê Bíblia, não ora, não jejua, não se santifica. Mas é de pouca duração. A Bíblia fala, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia, a perseguição e por causa da palavra logo se ofende. Quantas pessoas, irmão, não vêm para o evangelho, agora minha vida vai mudar, minha vida vai prosperar, mas aí se depara com um evangelho que é luta, dificuldade, um evangelho que é difícil, entrar pela porta estreita, tem que entrar pela porta estreita e aí se escandalizam, se ofendem. Não, mas me prometeram que eu ia ter paz financeira, e me prometeram isso e aquilo. Que eu vou ter em abundância, né? Pega o Mateus João capítulo 10, né? Vida em abundância, riqueza. Mas a Bíblia fala que é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Irmãos, esse evangelho falso que estão pregando aí, falando para você que você vai prosperar, que você vai ter um carro zero, que Deus vai abrir as portas, é um engano, irmãos, é um engano. Que você vai ser feliz, que você não vai sofrer angústia, nem perseguição, é mentira. É mentira. Mas logo se ofende e abandona. O terceiro, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução do mundo, das riquezas, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. O terceiro coração foi semeado em os espinhos. Um coração espinhoso. Ouve a palavra, mas os cuidados dessa vida, os prazeres, a riqueza sufoca a palavra. Ah, não, eu pensei que eu ia me converter, ia ser só a vitória. Minha vitória ia ter sabor de mel. Na onde isso? Eu vou subir num pedestal que Jesus vai... Mentira! Aí o que eles fazem? Ah, vou voltar para macumba. Lá na macumba o Zé Pilintra me dava dinheiro. Vou voltar para maçonaria. Lá na maçonaria eu tinha dinheiro. Ah, eu vou voltar para o catolicismo, porque a Aparecida me dava dinheiro. Ah, não, eu vou correr atrás do dinheiro, vou atrás de fama. Você querer ser isso e aquilo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra. O amor a esse mundo, a glória deste mundo, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Mas o quarto coração, que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 70 e outro 30. No versículo 23, o quarto coração aqui, irmãos, foi semeado em uma boa terra. Compreende a palavra, dá fruto, produz 100, outro 70 e 30. O quarto coração é uma bênção de Deus. Ele compreende o evangelho, ele ouve a verdade, ele dá fruto. Essa não foi a pregação de João Batista? A pregação de João Batista era assim: a árvore que não dá fruto vai ser cortada. Para saber se nós somos convertidos realmente, nós temos que dar fruto. Fruto do Espírito. A árvore se conhece pelo fruto. E esse coração aqui, essa semente caiu em terra boa. E a Bíblia fala que ele compreende a palavra e dá fruto. E dá 100, outro 70 e outro 30. Dá muito fruto. Então, irmão, se nós não dermos fruto, se nós não fazer a vontade de Deus, vamos ser cortados. Por isso que eu falei uma Bíblia, compreendam a Bíblia. Nós estamos fazendo essas meditações porque muitas pessoas que estão
aqui não conhece a palavra, a simplicidade do evangelho. Está vendo como o evangelho é simples? Basta você abrir e pedir o Espírito Santo que ele mostra. Amém? Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Deus abençoe, Deus guarde vocês. Leiam a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Amém? Tenha um ótimo dia.